Negociação avançada no Vasco. Fernando Diniz escolhe reforço. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonathan Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante demais para o nosso trabalho, também é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo, esse dia que já começa movimentado. Vamos embora, claro, elogiar aqui sempre a base cruzmaltina, porque o Sub-17 venceu por 1-0 o Fortaleza pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 no estádio Nivaldo Pereira. O gol da vitória cruzmaltina foi marcado por Luiz Felipe. A equipe retorna ao gramado no próximo sábado, dia 21, contra o Botafogo às 10 horas da manhã, no estádio Newton Santos, pelo jogo da volta das semifinais do Campeonato Carioca Sub-20. A base, Sub-17, perdão, a base Sub-20, Sub-17 e outras categorias estão voando. De olho nessa garotada e vale sempre aqui apoiarmos. Por isso eu faço questão de trazer informação da base, separar 2 minutos aqui do nosso giro de notícias para sempre exaltar esses garotos. O Andrei, que inclusive está a serviço da seleção brasileira, é um grande jogador. O Juninho, o Zucarello, o GB, são jogadores que têm um futuro promissor com a camisa do Gigante. Bom, passando aqui as informações sobre a base, vamos falar sobre negociação avançada, algo que agora sim, né, está caminhando para ter um final feliz. Sobre o assunto, o goleiro Léo Jardim. E assim, vale detalhar, né, claro que houve toda uma pressão, eu acho isso essencial em relação ao goleiro Léo Jardim aceitar as propostas do Vasco. Falamos muito sobre nenhum dirigente ou atleta é maior do que o Vasco, mas eu acho que chegar nesse momento a um denominador comum, a um resultado positivo, é importante, porque se tratando dessa posição de goleiro, né, o Vasco já teve problemas em relação ao rebaixamento por conta de goleiro, né? Então você ter uma segurança no setor defensivo é muito importante. E hoje o Léo Jardim, ele dá essa segurança, ele traz essa confiança, principalmente numa disputa de pênaltis, né? O Vasco agora chegando às quartas, semifinais, por exemplo, da Copa do Brasil. Eu acho que ter o Léo Jardim traz muita segurança ao gol do Vasco. Então, essa renovação que já está bem avançada, o Vasco chega a uma proposta que deixa ali paralelo ao salário do jogador, ao salário, a pedida, né, de salário pelo empresário do jogador. Teve uma reunião, inclusive um encontro na quinta-feira, na vitória do Vasco diante do São Paulo, na última quinta-feira, entre o presidente Pedrinho e também o empresário do jogador. E com isso, né, encaminha bem, deixa bem encaminhado, deixa bem avançado essa negociação para ter um final feliz. E agora, Léo Jardim, e eu digo mais ao empresário, né, porque pelo Léo Jardim não há nenhum tipo de problema. Aceita, né? Aceita a proposta, mantém o jogador, seja até final de 2029, 2030, até porque pela última proposta o Vasco tinha o objetivo de ter um contrato longevo e é um contrato muito bom para a carreira do Léo Jardim. E se fazer agora a comparação, eu acho que se o Léo Jardim ele tem um sonho, por exemplo, de chegar à seleção brasileira, ele está no lugar certo, porque o Ancelotti ele vai recorrer os estádios do Brasil, ele vai conhecer São Januário, ele vai assistir uma partida em São Januário, tá? Está morando na Barra da Tijuca, né? Está morando no Rio de Janeiro. Então acho que agora é o momento do Léo Jardim se destacar na Copa do Brasil, na Sul-Americana, quem sabe entrar numa vaga de terceiro goleiro na seleção brasileira. Seria interessante, melhor do que
ir agora para uma outra escola, acabar saindo do radar. Acho que o momento para o Léo é esse, a oportunidade é essa, de ter um bom salário, de ser querido no clube, de fazer carreira, de fazer história com a camisa do Vasco e também chegar a uma seleção brasileira. Acho que o caminho está no caminho certo. Então aceita logo, Léo, fecha logo esse contrato em relação à renovação e também já deixa essa novela, né, enfim, com um final feliz. Bom, passando esse assunto sobre faltar muito pouco para fechar, agora vamos falar sobre a questão, né, da chegada do Edmar Lopes, que inclusive teve ali uma apresentação. Eu acho que foi muito interessante, inclusive a coletiva foi bem esclarecedora. Agora é mão na massa, né, rumo aos trabalhos, inclusive a renovação com o Léo Jardim faz parte desse processo da chegada do Edmar Lopes. E aí tem também o mesmo elogiando muito o trabalho do técnico Fernando Diniz, já conhecia, já assistia alguns jogos. Ele até foi bem claro, né, que viu o elenco do Vasco num tanto desequilibrado. Não é à toa que o técnico Fernando Diniz, nesse momento, ele pede para que pelo menos o Vasco venha manter 17, né, de 11 a 17 jogadores que vêm sendo utilizados com frequência. São aqueles jogadores que viajam constantemente, que estão na lista dos relacionados, que o Diniz conta ali para o segundo tempo. Então, essa estrutura do time, o Diniz pediu para não ser negociado, para não entrar na barca durante esse período agora da janela de transferência. Então, o Vasco prioriza e, claro, se tratando, e eu concordo com o Edmar, que viu um desequilíbrio no elenco, precisa ter um equilíbrio, precisa ter reforços, dele agora ajustar com o Fernando Diniz, que é algo que tudo indica, né? Esse ajuste ele vai ser interessante ao lado do Diniz, para poder contratar. E aí entra esse assunto, né, muito importante sobre o Diniz pedir e escolher um reforço, né? O Diniz já escolheu, tem um alvo ali em relação ao ataque. Vamos lá a informação do canal Na Torcida Vascaína, né? Nossos amigos, tanto o Amadeu, o Léo trouxe essa informação importante sobre o técnico Fernando Diniz ter manifestado interesse na contratação do atacante Bremer, atualmente na Udinese da Itália. O jogador trabalhou com o Diniz nas passagens pelo São Paulo, pelo Fluminense e tem o aval do treinador para reforçar o setor ofensivo do Vasco. E apesar de estar com pouco espaço na equipe italiana, a negociação encontra alguns obstáculos, porque a Udinese investiu cerca de 10 milhões de euros na contratação do atleta e até o momento não tem sinalizado a abertura para uma liberação facilitada, seja por empréstimo, venda ou valores reduzidos. Do ponto de vista financeiro, o salário do Bremer é estimado cerca de R$500 mil por mês e estaria dentro do planejamento do Vasco em relação a reforço na temporada, além também do jogador que é representado pelo empresário Giuliano Bertolucci, figura influente no mercado internacional e com histórico de intermediações com clubes brasileiros, que poderia favorecer a negociação. Então vai um ponto importante em relação ao desejo do Diniz. O Diniz tem o desejo de trazer o atacante, que não está sendo utilizado pela Udinese. Se ver que nas mãos do Diniz o Bremer vai fluir, até por conta de já conhecer o Diniz, o Vasco pode trabalhar junto ao Edmar Lopes e ao Diniz e ao empresário do jogador uma proposta por empréstimo. Já que não está sendo utilizado, o Vasco vai pagar o salário, vai ter o jogador emprestado durante um ano, uma temporada, e aí depois ver o que vai fazer. Algo muito parecido que o Vasco fez ano passado com o Coutinho, né? Até conversamos isso ontem com o Admar em relação se tratando ao DG, ao Douglas Luiz. Na concepção do Admar, nesse momento é inviável a contratação do DG por conta dos valores, né? É um valor muito alto. Mas tem jogadores que você pode chegar e negociar em relação ao empréstimo. E aí você banca o salário, já que um salário na casa dos 500 mil, né, para o Vasco é favorável. Então é algo a se negociar, mas está aí a informação sobre o Diniz já escolher um reforço para o ataque. Vamos ver o andamento desta situação. Galera, o negócio é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Logo mais, né, a gente conversa com mais informações, tem muita coisa para a gente falar também em relação à questão de renovação de outros jogadores, a mercado da bola e toda a movimentação em relação ao trabalho
do Admar Lopes. Galera, eu agradeço pelo seu like, compartilhe, se inscreva no canal BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. De olho no mercado, o Vasco manifestou interesse na contratação de Brenner, atacante da Udinese. No Brasil, o jogador teve grande destaque no São Paulo, onde foi revelado. Segundo a apuração do canal NT Vascaínos, no YouTube, Fernando Diniz aprova uma eventual chegada do jogador, com quem trabalhou no time paulista. Seu salário, inclusive, não é tão alto. Ele fatura cerca de R$500 mil por mês no futebol italiano, valor que se encaixa no planejamento do Vasco para reforços. Com o futuro incerto, Brenner também tem outras sondagens. Com ou sem Brenner, o diretor Admar Lopes, apresentado nesta última quarta-feira, deve se esforçar para fazer contratações. O assunto, inclusive, foi abordado pelo dirigente. Hoje, a diretoria também busca reforços para outros setores, como a defesa. A ideia é deixar o elenco mais competitivo para o segundo semestre, com Diniz ajudando nas indicações. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Brenner seria um bom reforço para o gigante da colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do gigante da colina.